Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI dos camarotes vai pedir a quebra do sigilo telefônico de empresários que participaram da licitação dos espaços da Prefeitura no Sambódromo. Com esse cruzamento, a gente espera corroborar o depoimento deles ou provar que eles mentiram e, portanto, cometeram um crime. Na mesma CPI, presidente da Rio Tour cai em contradição. Eu assinei autorização, não foi isso? Não, o senhor assinou a ata. Então, realmente, eu assinei autorização pelo valor que me apresentaram. E vereadores criticam a afirmação de governador de São Paulo, que ironizou o interesse do Rio de Janeiro de voltar a sediar o Grande Prêmio de Fórmula 1. Queria deixar aqui registrado o meu convite ao governador Dória, governador de São Paulo, para ele conhecer ali a região de Deodoro, que ele com certeza não deve conhecer. Não saia daí, a gente volta já. Não perca no Rio TV Debate. O tema desta semana é acidente de trânsito. Os nossos convidados são Fernando Diniz, da ONG Trânsito Amigo, Manuela Morgado, coordenadora de educação do Detran RJ, Egas Caparelli, presidente da Abramet do Rio de Janeiro, e Verônica de Oliveira, delegada e responsável pela Operação Lei Seca RJ. Aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a CPI dos camarotes. Vereadores vão pedir quebra do sigilo telefônico de representantes das empresas que participaram da licitação de 2 espaços da Prefeitura na Sapucaí. A decisão foi tomada após mais uma cariação realizada pela comissão. O ex-secretário da Casa Civil, vereador Paulo Messina, Wagner Gonçalves, dono da empresa Locker Blind, vencedora do leilão para os camarotes do setor 9A, Rodrigo Portela, sócio da empresa, Gilvandro Matos, da JGL Comunicações, Rodrigo Castro, subsecretário de promoção de eventos da Casa Civil, Cássio Zibes Pereira da Cruz, presidente jurídico da Procuradoria-Geral do município, foram convocados como testemunhas pela CPI dos camarotes. A reunião da comissão teve como objetivo fazer uma acariação entre os empresários que participaram do leilão de licitação dos camarotes do setor 9A da Passarela do Samba durante o Carnaval de 2019. Wagner Gonçalves, dono da empresa Locker Blind, vencedora do leilão dos camarotes do setor 9A, foi questionado pela presidente da comissão, vereadora Rosa Fernandes, se estava acompanhado de representantes de outras empresas que participaram do leilão durante uma reunião que previa a assinatura de contrato com o então ex-secretário da Casa Civil, vereador Paulo Messina. O senhor admitiu que ele esteve presente, mas garantiu que não o acompanhava. Disse textualmente, ele, Gilvandro, estava lá dentro, inclusive sentado do outro lado da mesa. Já o senhor Gilvandro disse em depoimento a essa CPI que o senhor telefonou para ele pedindo ajuda e marcou de encontrá-lo na prefeitura, que ele, Gilvandro, encontrou com o senhor lá e que o senhor disse ao se encaminhar para a reunião, entra comigo. Eu pergunto, já que estamos com os dois aqui, qual é a verdadeira versão? A gente pediu ajuda, sim, ao Gil para poder ver se ele interferia de alguma forma para poder ajudar na construção dessa escada, porque a princípio deveria ser construída uma nova escada para acessar, uma escada para acessar só o 2º andar e uma escada, a escada que teria lá própria seria para acessar o 3º andar. O Gil estava tentando ajudar a gente, conhece alguma coisa de evento, conhece alguma coisa de estrutura metálica e tal, para poder ajudar a gente na construção em tempo hábil para o desfile. Mas na reunião do Messina mesmo, eu também não sabia o que ia acontecer lá. Eu fui para assinar o contrato do camarote e o Alexandre falou que o Messina queria falar comigo. Eu subi para falar com o Messina. Quando eu subi para falar com o Messina, o Gil subiu também para falar com o Messina. Por eu estar perto ali, eu fui junto, mas eu não fui convidado para participar dessa reunião. Acabei participando, tanto é que eu não falei nada lá na reunião, em função disso. Foi o que aconteceu. Rosa Fernandes pediu que Paulo Messina esclarecesse a presença de representantes da empresa ganhadora do leilão para os camarotes para uma reunião. Na política, a gente tem um medo muito grande das pessoas usarem o nosso nome para pedir dinheiro. Ajudando o verbo, falando claramente, é isso. E o que eu queria ali, e até conversei com a minha assessoria na época, dizendo o seguinte, ó, eu quero a empresa aqui, que ganhou, e eu quero deixar claro para ela que eu não tive nada a ver com se teve alguma coisa que alguém vai pedir dinheiro no meu nome, não.
Depois de uma longa sessão onde foram feitas acariações entre as testemunhas para confrontar informações, o vereador Tarcísio Mota, membro da CPI, propôs que seja feito um requerimento de quebra de sigilo telefônico dos depoentes ouvidos durante a audiência. Nós vamos encaminhar à Procuradoria da Casa para verificar que a Procuradoria possa ver, se possível, solicitar à Justiça a quebra de sigilo telefônico para que a gente perceba a ligação entre as pessoas que aqui estavam, as outras depoentes, Ine e Alexandra, e também os servidores públicos, Isaías, Alexandre e outros demais servidores públicos envolvidos nesse processo. Com esse cruzamento, a gente espera corroborar o depoimento deles ou provar que eles mentiram e, portanto, cometeram um crime. E durante a tarde, o presidente da Rio Tour foi ouvido pela CPI dos camarotes e entrou em contradição. O presidente da Rio Tour prestou contas sobre o leilão dos camarotes 9A e Paddock 3 do Sambódromo no Carnaval de 2019. O presidente da Rio Tour afirmou que só uma semana antes do início do Carnaval decidiu que usaria os camarotes do setor 11 para os convidados da Rio Tour e ordenou que se fizesse o leilão do chamado Paddock no setor 3, que aconteceu um dia antes do evento. Os vereadores pediram explicação sobre como o camarote Paddock saiu da administração da Liga das Escolas de Samba e passou a ser administrado pela Prefeitura em 2018. Como eu não tenho a certeza de um orçamento aprovado para se fazer ações no Carnaval, o Paddock é uma alternativa para uso. Ponto. Por isso que nós não cedemos o Paddock nesse contrato. O presidente da Rio Tour informou que o orçamento dos camarotes veio da Casa Civil em 2019. Mas a comissão não entendeu por que a prefeitura fez o leilão dos camarotes do setor 9A e a Rio Tour ficou responsável pelo leilão do Paddock no setor 3. Veja, o 9A ele faz parte do contrato, como está aqui, sessão. Esse ano a prefeitura solicitou a Rio Tour, falou, olha, a gente vai licitar, vai leiloar o 9A, a gente não vai usar. Como nós fizemos na Rio Tour, a gente não vai usar, vamos leiloar. E foi feito por eles, pelo gabinete do prefeito, pela Casa Civil, foram feitos por eles. Essa licitação, o leilão, foi exclusivamente, não passou pela Rio Tour. O processo do leilão foi o tema mais polêmico da sessão. O presidente da Rio Tour disse que não fazia parte da comissão de licitação e que não tinha assinado a ata do leilão. Mas os vereadores apresentaram um documento em que consta a assinatura dele na ata. Primeiro que eu não participo dessas licitações, eu não faço parte da comissão e eu estava há um dia do Carnaval, 2 dias do Carnaval, numa loucura de Carnaval. Mas por que assinou? O senhor não faz parte da comissão, o senhor não estava presente. Eu assinei autorização, não foi isso? Não, o senhor assinou a ata. Então, realmente, eu assinei autorização 2 pelo valor que me seguidos. apresentaram. Então, não sei, honestamente, não sei de falar. Sim. Ele não poderia ter assinado a ata de um leilão que ele não participou. Eu não sei ainda se é desinformação, se é praticidade, se é displicência. A gente ainda não tem uma avaliação exata do que ocorreu. O valor inicial do Paddock 3 foi de R$500 mil, mas ele acabou sendo arrematado por apenas R$22.500. Para os integrantes da CPI, um valor irrisório, mas não para o presidente da Rio Tour. Se nós tivéssemos, de fato, a definição que nós não usaríamos o espaço há 2, 3 meses antes, eu poderia sim dizer que realmente é um valor abaixo. Mas realmente no prazo que nós abrimos para a licitação, realmente é o que o mercado pode absorver. Os vereadores dizem que continuam com muitas dúvidas. Eu acho que o doutor Marcelo Alves foi preciso na sua fala, mas é evidente que fica claro que não houve uma preocupação com o erário público na hora que, por 2 anos seguidos, se faz um leilão no dia anterior ao Carnaval. Então, embora o presidente da Rio Tour tenha manifestado nosso desejo era vender pelo maior preço, etc., o fato dessa licitação ter acontecido no mesmo dia em que foi publicado o edital impediu que outros concorrentes chegassem. E, na verdade, a definição dessa coisa era uma definição política do próprio Marcelo Alves. Ou seja, ele não conseguiu aqui hoje resolver ou explicar os problemas e contradições que existem nisso. Na
sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares discutiram e votaram o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que prevê a anistia de 100% das multas dos motoristas de transportes alternativos. Representantes da categoria de motoristas permissionários do Serviço de Transporte de Passageiros Urbano Local do município lotaram as galerias para acompanhar a sessão. Antes da votação, o projeto foi discutido pelos vereadores. Eu quero hoje aqui dizer aos senhores, que esse projeto é uma primeira vitória. Então eu quero, senhor presidente, dizer que votarei favorável a esse projeto e a todos os projetos que chegarem aqui relacionados ao transporte complementar. Fui absolutamente esclarecido de que esta é uma pauta justa. E por que é uma pauta justa? Esses trabalhadores que aqui estão acabam forçados, e é dessas multas que estamos tratando, a trafegar fora dos seus itinerários previamente estabelecidos, fora das suas regiões que estão estabelecidas, muitas vezes porque foram e sofreram absoluta concorrência desleal pela forma como são tratados neste município. Em nome da vereadora Luciana Novaes, em meu nome próprio, vereador Raimon, portanto, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós vimos aqui manifestar o nosso irrestrito apoio à votação, à aprovação do PL 1379, porque é justíssimo. Não é um voto contra a arrecadação da Prefeitura, muito pelo contrário, é um voto pela justiça ao trabalhador, porque 3 milhões, se fosse receber, já não ia resolver nada, e mesmo assim não vai receber, porque as contas estão erradas e estão apenas servindo, em algum outro ponto, denúncias que a gente escuta para achacar trabalhador e para deixar todo mundo trabalhar sem paz. O presidente da Comissão Permanente de Transportes, vereador Alexandre Esquerdo, e o vereador Felipe Michel, vice-presidente da comissão, falaram sobre a importância do projeto de lei. A Comissão de Transporte, a qual o presidente e vereador Alexandre Esquerdo, eu como vice-presidente, e antes Marcelo de Almeida e hoje Luiz Carlos Ramos Filho, ela está trabalhando pela cidade, por todos os modais, não quer fazer politicagem, nós queremos sim fazer política sensata, para o bem da nossa cidade, atendendo a população, dando rentabilidade, seja para o STPL, seja para o STPC, mototáxi, ônibus ou BRT. Após a sessão ordinária, foram realizadas 2 sessões extraordinárias, onde os vereadores discutiram e aprovaram 2 projetos de lei de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei que concede anistia de créditos tributários aos cartórios foi muito discutido e aprovado em primeira e segunda discussão. No momento de crise, abrir mão de 450 milhões, senhoras e senhores, é vergonhoso. Esse tipo de remissão não se dá para cartório, é uma vergonha o que a gente está aprovando e levando hoje como resultado da votação nesta casa. Fato é que a prefeitura precisa de dinheiro para pagar suas contas até o final. E alguns vereadores aqui torcem para que não tenha dinheiro, para que o caos se instalem e vivem disso politicamente a vida inteira. Já o projeto de lei que concede anistia às multas dos motoristas de transportes alternativos foi aprovado em segunda discussão por unanimidade. Vitória, vitória, viva o transporte alternativo. A luta continua. Precisamos avançar em outras pautas e nós vamos conquistar. Você vai ver no próximo bloco. Vereadores do Rio reagem à afirmação do governador de São Paulo, que ironizou o local de construção do novo autódromo da cidade. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal.
além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. As atividades do comércio ambulante voltaram a ser tema de uma reunião na Câmara do Rio. Uma das maiores reclamações de trabalhadores da economia informal é o não cumprimento de leis aprovadas pelos vereadores. O comércio ambulante pode ser entendido como atividade profissional temporária, exercida por pessoa física em espaço público. Hoje o país tem quase 13 milhões de desempregados. A informalidade tem aumentado nos últimos anos. De acordo com o IBGE, 4 em cada 10 brasileiros são trabalhadores informais. No Rio de Janeiro, a gente pode dizer hoje, né, nós temos licença para 18 mil e alguns camelôs, que são as licenças previstas na Lei 1876, na Lei 6272. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que nós temos hoje mais de 60 mil ambulantes na cidade do Rio de Janeiro, espalhados pelas diversas áreas de planejamento. E aí, nesse entendimento, compreender que esse sujeito, esse homem, essa mulher, eles são trabalhadores, né? Eles fazem a economia girar na cidade, né? Esses camaradas, esses homens e mulheres, eles, na verdade, precisam ser muito mais respeitados do que têm sido. É o caso de Maria de Lourdes. Ela trabalha nas ruas há 23 anos. Hoje, ela vende roupa e percebe uma maior concorrência no mercado. Se você andar pela cidade, fazer a quantidade de jovens, né, Uruguaiana, Rio Branco, e aí a prefeitura ela não tem um diálogo com o movimento de organização da cidade. A gente vê as pessoas sendo reprimidas. Hoje, se você andar na cidade, você vê guarda em tudo quanto é canto, e as pessoas têm que estar nos seus cantinhos tentando trabalhar. Então, eu acho que a gente deveria ser incentivado a trabalhar, não estar na rua sofrendo perseguição, porque a gente está trabalhando. O estado do Rio de Janeiro possui mais de 1.300.000 desempregados. É o maior número de toda a história. Por causa disso, muitos trabalhadores estão nas ruas. É o caso do seu Joilson, que vende pipoca há mais de 30 anos. A concorrência aumentou muito, porque na minha época não existia muito ambulante na rua. Hoje existe ambulante até demais, porque não tem emprego, então a pessoa procura tirar aquilo da rua para o seu aluguel, porque tem gente que nem do seu aluguel tira, porque a situação ficou muito difícil para todos nós. O vereador Raimon preside a Comissão Especial do Mercado Ambulante desde 2010. Esse ano, ele apresentou 2 projetos de lei sobre o mercado informal. O primeiro deles foi feito em conjunto com toda a comissão, que propõe dar mais transparência ao Cadastro Único do Comércio Ambulante. O segundo deles é assinado apenas pelo vereador Raimon e busca dar mais visibilidade aos trabalhadores que não atuam em pontos fixos. Mas os ambulantes reclamam de leis que já existem e não são cumpridas. É o caso da legislação criada pelo vereador Raimon e aprovada no final do ano passado, que estabelece a criação de depósitos para os camelôs armazenarem as mercadorias. A gente não tem um lugar para guardar nossa mercadoria. A prefeitura ela deixa a gente guardar em qualquer lugar, depois ela vai lá, estoura o depósito, pega a nossa mercadoria e para a gente pegar de volta é muito difícil. A gente fica um tempo sem trabalhar até recuperar essa mercadoria. Sabe quantos depósitos existem oficializados pela prefeitura no Rio de Janeiro para acomodação das mercadorias? Nenhum, zero, nenhum, zero. Todos os depósitos que existem são clandestinos. Mas existem, porque o camarada não vai levar a carrocinha para casa. Então, ele coloca num depósito. Então, alguém diz assim, ó, eu tenho uma loja, nessa loja eu posso abrigar 10 carroças, aí aluga para um camelô, para 2, para 3, para 10 camelôs, ele paga uma taxa e fica lá. Há uma lei aprovada nessa casa, uma lei que cria depósitos públicos. O que a prefeitura precisava fazer? Precisava dizer o seguinte, olha, nós agora vamos regulamentar os depósitos. Aí ela tanto pode produzir esse depósito, fabricar esse depósito, como ela pode chamar alguém da iniciativa privada e dizer assim, olha, construa um depósito. Lei aprovada na Câmara do Rio institui abono de faltas para professores que compareçam a audiências e debates sobre educação. Comissão de Educação realiza audiência pública itinerante e regionalizadas. Parlamentares da China visitam a Câmara do Rio.
Projetos de decreto legislativo apresentados pela comissão processante do impeachment determinam a situação de contratos que motivaram a denúncia contra o prefeito Marcelo Crivella. Proposta em tramitação cria carteira de identificação do autista. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao ator e dublador Orlando Drummond Cardoso. A comissão especial da Câmara do Rio, que acompanha a implantação do Autódromo de Deodoro, fez mais uma reunião. Os vereadores aproveitaram para rebater a afirmação do governador de São Paulo, João Dória, que ironizou o local de construção do novo autódromo. A reunião da comissão começou com um repúdio dos vereadores Felipe Michel, Matheus Floriano e Tiago Carribeiro à declaração do governador de São Paulo, João Dória, sobre o local escolhido para a construção do Autódromo do Rio. Recomendo, de uma maneira sutil, visitem Deodoro e vejam com os próprios olhos, sobrevoem a área, porque vocês não vão conseguir chegar, não tem estrada para chegar lá, só a cavalo. Eu queria dizer que o governador está muito mal informado, que Deodoro tem um ramal ferroviário de Deodoro, um ramal de integração, um ramal que leva a uma estação que leva a vários ramais da cidade do estado do Rio de Janeiro, um local que nós temos o Parque Radical, que foi sediado modalidades como mountain bike, como canoagem ali em Deodoro. Nós temos a Avenida Brasil, nós temos uma população muito grande e uma população que precisa, sim, de maior atenção do serviço público, como outras regiões da cidade, do estado, não só do Rio, mas como também de São Paulo. Então, já queria deixar aqui registrado o meu convite ao governador Dória, governador de São Paulo, para ele conhecer ali a região de Deodoro, que ele, com certeza, não deve conhecer. Acredito que esse projeto do Rio Autódromo irá trazer um grande desenvolvimento para a região, aumentará o fluxo de pessoas, de carro, irá movimentar a área comercial, hoteleira da região. Muita gente irá também se hospedar ali perto do autódromo. E ele precisa, acredito que a comissão tenha que fazer um convite para que o governador de São Paulo, João Dória, venha poder conhecer mais a região, conhecer o nosso Rio de Janeiro, porque acredito que ele só deve conhecer a Zona Sul. E falar de um estado, de uma cidade como o Rio de Janeiro, que é, sem dúvida nenhuma, vitrine e a porta para o nosso país, de uma maneira tão ignorante como foi feita essa fala, no conteúdo da fala, me causou grande surpresa. Eu tinha excelentes referências do governador João Dória. Fiquei um pouco decepcionado com a fala que o fez. Espero que ao longo da sua trajetória ele aprenda e conheça o que é a cidade do Rio de Janeiro, sobretudo o que é Deodoro, que ali tem pessoas sérias, trabalhadoras e pessoas que precisam do desenvolvimento daquela região para continuar tendo um futuro melhor na vida. Nessa corrida pela construção do Autódromo do Rio de Janeiro, há vários pit stops. Um deles é essa disputa com São Paulo. Outro é a questão ambiental envolvendo a floresta de Camboatá. A área em Deodoro é de preservação ambiental. Na reunião, os vereadores falaram sobre a construção de um autódromo sustentável, com um corredor verde para integrar o esporte com o meio ambiente. E também sobre as vantagens que o complexo iria trazer para o bairro, como a geração de empregos e o desenvolvimento da região. Os vereadores garantiram que vão continuar lutando para ver a bandeirinha quadriculada balançando na linha de chegada. Essa comissão foi criada com esse objetivo, né? Acompanhar, né, desde vamos dizer assim, o embrião, desde o início, né, a essa batalha, né, para podermos saber qual o passo que vamos tomar, onde vamos pesquisar, qual órgão vamos exigir mais serenidade para que possa trazermos com mais rapidez o autódromo para o Rio, né? Uma corrida de Fórmula 1, são vários pit stops, mas o importante é chegar no final com a vitória, que é o autódromo na cidade do Rio de Janeiro. Isso será uma grande vitória para a nossa cidade e para o nosso país também. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.